Fala pessoal, aqui é o João. Hoje a gente vai trabalhar aqui com reações de precipitação. Esse vídeo aqui vai servir como um complemento do estudo de vocês. Caso a gente não consiga ver essa parte, ver essa lista nas monitorias, vamos seguindo aqui, ó. Hoje eu quero ser bem direto com vocês para realmente ser uma revisão para vocês ficarem praticando e entender algumas ideias. Então deixei aqui a tabelinha de solubilidade, deixei aqui para a gente só para vocês entenderem, tá? Sempre quando a gente vai fazer as fórmulas moleculares a partir dos íons, a gente usa essa regrinha aqui que a gente chama de regra do abraço, né? Exatamente para a gente manter a estabilidade das cargas e conseguir construir aqui as fórmulas moleculares, as fórmulas, né? É ali que a gente tem das espécies químicas, ok? Então, super importante essas ideias aqui para a gente usar e entender como é que funciona os índices de cada uma das fórmulas, ok? Então tá aqui a questãozinha, eu deixei duas tabelas aqui, hoje a gente vai trabalhar como se fosse mesmo um laboratório virtual, então no sentido de você pegar cada reagente que tem aqui e misturar no potinho com um tubo contendo, nesse caso aqui, o hidróxido de sódio e o outro tubo contendo aqui o nitrato de prata, tá? Então vamos fazer aqui para o primeiro tubo, que é FeSL3, cloreto de ferro e o hidróxido de sódio, tá? Então, basicamente, ó, a gente mistura os dois, ok? Esse coeficiente aqui que eu coloquei 3 é depois do balanceamento. Antes vocês vão fazer direitinho como está aqui, em preto, FeSL3, NaOH. E aí vocês usam a dica que a gente, né, vem aprendendo aí ao longo das aulas, que é você mantém os cátions, os íons positivos fixos, e troca de posição apenas os íons negativos, ou seja, os ânions, ficando aqui o OH desse lado e o Cl do outro. E o índice eu quis manter aqui, porque nesse caso o ferro ele vai ser o ferro férrico, Fe3+. Então o 3 a gente mantém. Até porque se eu trouxesse para cá esse Cl3 junto com Na, ficaria NaCl3. E esse componente não existe, tá? Então a gente deixa a montagem da reação dessa forma aqui, ok? Então a ideia é essa. E agora, depois de feita a reação, aí você faz como eu fiz aqui, o balanceamento. Coloca um 3 aqui para balancear o sódio de um lado e o sódio do outro. Vai desbalancear aqui o cloreto, mas aí ele já está balanceado aqui. E assim você vai fazendo pelo método da tentativa e erro e chega nessa conclusão. Agora, basta você abrir a equação iônica geral, tá? Em formato de íons, eliminar os íons espectadores, que já está aqui, ó, 3Cl- mais 3Na+, 3Na+ de um lado e 3Cl- do outro. Então você elimina, ficando aqui com Fe3+, mais 3OH-, formando o FeOH3, o hidróxido de ferro 3. Ok? Então a gente tem aí essa soluçãozinha desse primeiro item aqui. Ou seja, eu peguei esse primeiro componente e misturei com hidróxido de sódio. Para o segundo, para o tubo 2, o que, que a gente tem? MgSO4 mais NaOH, lembrando que esse 2 aqui só está aqui por causa do balanceamento, que a gente sempre faz depois, tá? Depois de feito a reação, o método de dupla troca, ou método de metátese, tá? E assim a gente faz e chega nisso aqui, ó. MgOH2, o OH, como ele tem carga menos aqui, ou seja, -1, né, assim como a gente fez aqui no outro, ele tem carga -1, então para equilibrar as cargas você coloca um índice 2 aqui, para equilibrar com o magnésio, porque o magnésio é 2+, tá? Só por isso. O sódio é a mesma coisa, o SO4 é 2- e o sódio é 1+. Então você equilibra colocando 2 aqui no índice. E aí basta eliminar os íons espectadores. Você abre aqui os íons direitinho, Mg2+, SO4 2-, mais 2Na+, mais 2OH-, e aqui 2Na+, mais SO4 2-, tá? Todos eles equilibrando aqui as cargas. E aí vai formar o nosso precipitado aqui, que é o hidróxido de magnésio 2. E eliminando tudo, você tem Mg2+, mais 2OH-, formando MgOH2, ok? Basicamente isso. Não tem muito segredo, tá, gente? O passo a passo é, você faz a reação de dupla troca, ou seja, você mantém aqui os íons positivos nos lugares deles e troca de posição os íons negativos e analisa o índice com base na regra do abraço, como a gente viu, para ficar equilibrando as cargas, e coloca do lado as cargas de todos os íons que possui ali nos reagentes.
Então você tem o chumbo, o nitrato, o sódio e a hidroxila. Tá? Então você sempre coloca aqui essas cargazinhas para vocês analisarem a regra do abraço, ver o que se adequa aqui o índice e conseguir fazer a equação iônica. Tá? Então você tem aqui ó, Pb2+, mais 2OH-, formando PbOH2 sólido. Então a gente tem aí nossa equação. Para o próximo, é a mesma ideia. Você tem AlCl3 mais NaOH, e aí a gente troca de posição aqui, ficando AlOH3 mais NaCl. E fazendo um balanceamento, você pode colocar um 3 aqui, outro 3 aqui, e aí basta vocês fazerem aquela tabelinha que a gente viu, ou testar aqui, né? Fazer por método de tentativa e erro, e você vê que realmente está balanceado, e aí basta abrir a nossa equação iônica, tá? Então você tem aí ó, 3Cl-, mais 3Na+, mais 3OH-, AlOH3, mais 3Na+, mais 3Cl-, e o nosso precipitado vai ser o hidróxido de alumínio 3, tá? Então a gente tem aí nossa reaçãozinha de precipitação, ela realmente ocorreu, né? Como mostra aqui. Então no laboratório, quando vocês forem fazer o experimento, vocês vão ver ali o sólidozinho formado, vocês vão ver uma mistura, uma solução heterogênea, a fase líquida e a fase sólida. A fase sólida que aparece lá é exatamente o precipitado que a gente achou aqui. Então, com base nessa estequiometria da reação, a gente acha o resultado empírico, o resultado ali que vocês descobrem fazendo o experimento, ok? Isso foi o tubo 4. O tubo 5, a gente tem, deixa eu ver, tubo 5 eu coloquei aqui embaixo, ó. A gente tem aí, ó, SO4Ni, né, sulfato de níquel, mais NaOH, formando aqui, aí a gente tem o NiOH2, pela mesma história que a gente está, né, falando sempre, né, essa história dos índices, regra do abraço e etc, tá? Mais Na2SO4. E aí, basta você pegar aqui o níquel, ó, eu sempre coloco as cargas super organizadas aqui do lado, isso é uma ajuda para vocês, é uma dica para vocês, colocarem do lado as cargas para vocês não se perderem e conseguirem equilibrar todas as cargas, né, necessárias. Então, todas as cargas têm que estar balanceado e fazer o balanceamento estequiométrico também. Então, eu coloquei um 2 aqui do lado do NaOH para poder equilibrar, já que aqui tem Na2, né? E o OH2 aqui no índice, então a gente coloca um 2 aqui para poder balancear a reação. E o resto sai inteiramente igual aos outros itens. SO4 2-, mais 2Na+, mais 2OH-, só eliminar os íons espectadores, ficando aqui o Ni2+, mais 2OH-, formando o hidróxido de níquel. Então, aqui não tem mistério, é o mesmo procedimento. Só tomando cuidado com essas cargas, a regra do abraço e de ver se realmente o balanceamento está correto aqui, de ver se a reação está balanceada. Se não estiver balanceada, você tem que fazer o balanceamento. Então, para o tubo 6 agora, que é exatamente o tubo que vai conter o nitrato de prata, a gente junta com o NaCl, fazendo aqui, ó, olha aí, ó, trocando aqui de posição, exatamente como eu fiz aqui, o Cl com o nitrato, ficando cloreto de prata, o sólido e o nitrato de sódio. Então, e a gente já fez uma questão muito parecida com essa também nas nossas listas. Basicamente, é a mesma ideia. Aqui está as cargas, você abre a equação iônica e elimina os íons espectadores. Para cá, também a mesma história. Você tem AgNO3 mais KBr, troca de posição, AgBr mais KNO3. A vantagem aqui é que as cargas deles são todas iguais a 1. Um mais, um menos, um mais e um menos, então não precisa balancear, já está tudo balanceado. Mas sempre é importante vocês verificarem se as reações estão balanceadas. E não só isso, também colocar a fase de agregação aqui da matéria de cada reagente. Então eu não coloquei só para abreviar a anotação, mas vocês precisam colocar AgNO3 aquoso, KBr aquoso e por aí vai, tá? Só o nosso precipitado que a gente coloca como sólido. E o restante aqui tudo igual. Você elimina os íons espectadores, tá? Aqui, para o tubo 8, a gente tem o nitrato de cálcio mais o nitrato de prata. Então, a gente tem aí a junção deles dois, trocando de posição aqui, né, os íons direitinho. Só que aqui tem um pequeno detalhe, que é o seguinte. Quando você olha na tabela e vê quem é sólido, né,
por meio da tabela, ver quem é insolúvel, quem não é, você tem aí você descobre, né, que todos os elementos aqui são aquosos, ou seja, todos os elementos vão se dissolver, então não vai haver precipitado, não há reação de precipitação, tá? Então, às vezes pode acontecer isso. Por isso que é sempre bom analisar nessa tabela de solubilidade aqui em cima, ó. Essa tabela aqui é super importante para vocês conseguirem verificar se há reação de precipitação ou não. Aqui mesma história, Ki mais AgNO3 formando KNO3 mais AgI, tá? Mesma ideia aqui, não mudou nada. A gente troca de posição os ânions e mantém os cátions fixos. Eliminei aqui os espectadores e chegamos em iodeto de prata sólido, que é o nosso precipitado, tá? E aqui o tubo 10 e último é o AgNO3 mais NH4Cl, né? Então a gente tem aí, ó, troca de posição, o nitrato com Cl, trocando aí a gente ganha, né, o AgCl, cloreto de prata e o nitrato de amônia, né? A gente recebe aí esses reagentes, ou melhor, esses produtos, e a partir disso a gente abre a equação iônica, tá aqui os íons, tá aqui as cargas de cada um, né? Então não há problema de balanceamento aqui, já que as cargas são 1, né? Então tá tranquilo. E aí você elimina aqui os íons espectadores novamente, chegando aqui no cloreto de prata sólido, tá? Então basicamente essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês, tá? Qualquer dúvida, digam aí, digam nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder. Mas o mais importante aí nesse tipo de questão é, como eu falei, colocar as cargas em evidência, você ali deixar do lado as cargas de cada um dos elementos, né, de cada um das fórmulas químicas, você fazer o balanceamento, tomar cuidado com o balanceamento estequiométrico e fazer o balanceamento de cargas, isso é super importante para do começo ao fim em reações de precipitação. E, claro, analisar se aquele elemento ele é solúvel ou não a partir da tabela de solubilidade. Ok? É isso, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.